Top 5 coisas da Coreia que eu achei que poderia ter no Brasil. Se eu achasse um coreano, se eu casaria, moraria na Coreia? Sobre o primeiro choque cultural que eu tive ao chegar aqui na Coreia. Tá? Qual o momento que ficará mais marcado na minha memória desta viagem? Hear me out, hear me out. If all the things you never show, Oi, pessoal, meu nome é Thalita e essa é minha irmã Patrícia. Olá. Ela ficou aqui na Coreia 3 semanas. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e agora ela vai responder as perguntas de vocês. Como foram as coisas aqui na Coreia na visão dela. Ah, e ela está indo embora hoje. Então, nós estamos fazendo esse vídeo de última hora também. Espero que vocês gostem. Enquanto isso, eu vou fazendo a chapinha dela aqui, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, respondendo aqui as perguntinhas que vocês enviaram, tá? Enquanto a Thalita prepara meu cabelinho. Top 5 coisas da Coreia que eu achei que poderia ter no Brasil. Primeiro, vamos falar de segurança, né? Extraordinária segurança aqui. A gente pode andar de noite em qualquer lugar, é seguro. Conveniências abertas 24 horas. Ensino integral para as crianças. Praticidade. De achar o que você precisar no comércio, perto de casa. Aqui no bairro a gente achou muita coisa. Muita coisa. Você não precisa sair para longe para buscar coisa, né? Tudo aqui no bairro. Tudo no bairro tem, em volta. Você não precisa nem sair de carro. Wi-Fi, em qualquer ambiente que você tá, tem Wi-Fi. Muitos parques bonitos, assim, bacana. A educação das pessoas, né? Eles são muito educados, recebem a gente muito bem nos ambientes. Eles são muito rápidos no atendimento. O que eu vi de mais inusitado e quando eu pretendo voltar. De mais inusitado foi a sauna, né, da academia, que eu acabei frequentando com a Thalita. As mulheres treinam, depois do treino elas vão para o vestiário, tem chuveiro, enfim, tem a sauna. Então todas elas circulam no ambiente sem roupa. Peladona mesmo. Peladona mesmo. Então, assim, vão pro chuveiro, vão pra sauna, todo mundo pelado. Deitam uma do lado da outra na sauna pelada. Vão pro ofurô, né? Ficam conversando todas dentro do ofurô, pelado, enfim. Eu achei bastante inusitado, pra mim foi estranho, eu fiquei com vergonha no início, me cobria com a toalha, enfim. Mas depois relaxou. Depois relaxei, depois você acaba acostumando. Ah, uma coisa bem inusitada também da sauna são elas, tem um serviço lá na sauna, tem funcionária pra isso, você paga pra ela esfregar o seu corpo. Pra ela fazer esfoliação no seu corpo com uma esponjinha. Então você deita lá e ela esfrega todo o seu corpo. É um serviço completo, né? Tem profissionais dentro da sauna lá pra fazer isso. E quando eu pretendo voltar, em breve. Vou me preparar novamente, né? E pretendo voltar em breve, sim. Se deu pra aprender um pouquinho de coreano, quase nada. Só obrigado, né? Kamsahamnida. Oi. Annyeonghaseyo. E sim, né? Que sempre falam muito né. E só. Percepções que eu tive aqui, a que mais me chamou a atenção foi o compromisso das crianças com o estudo, de forma integral, e eles têm um compromisso com isso, né? Saem de manhã, só chegam em casa à noite. E me chamou bastante a atenção o compromisso das crianças com o estudo, a preocupação deles em ter esse estudo e arcar com isso, né? Tá? Qual o momento que ficará mais marcado na minha memória desta viagem? E por quê, né? Foram os momentos que eu compartilhei com a minha família aqui, né? Com os meus sobrinhos. Então isso vai ficar marcado. Além dos lugares lindos que eu visitei, mas tá na companhia deles, para mim, foi o mais importante. Então, isso vai ficar marcado, sim. Se eu vou fazer lives do Brasil com a Thalita, não vou fazer, não consigo. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é p.paz, tá? A gente pode interagir com alguma coisa. Eu pretendo colocar algumas coisas da minha área lá, área de saúde. E, eventualmente, quando tiver alguma live da Thalita e eu tiver de boinha, eu vou tentar entrar pra gente conversar junto, tá? Porque para mim foi um prazer conversar com vocês na live e conhecer vocês também. Qual o passeio que eu mais gostei?
todos foram especiais, mas um deles me tocou bastante, assim, eu vou guardar com muito carinho. Foi um passeio na montanha que eu fiz com a Thalita e o Luiz. Um lugar lindo, um lugar bem alto, bem bacana, lindo, lindo, lindo. Foi perfeito o passeio. E Busan, conhecer Busan foi muito legal. Achei muito bonito lá. Qual a comida coreana que eu mais gostei? Chama bibimbap. Você coloca numa tigelinha, né? Várias verduras, arroz e um olhinho apimentado, mistura tudo e come. É uma delícia. Se eu deixaria o Brasil para viver na Coreia? Sim, viria morar aqui. Com uma estrutura, né? Minha, profissional, viria sim, com certeza. E se eu casaria com um coreano? Independente de ser coreano ou outra, né, nacionalidade, casaria com a pessoa que eu gostasse, que gostasse de mim e me respeitasse. O que mais me chamou a atenção na Coreia e me fez refletir algo para a vida foi o cuidado pessoal que as pessoas têm consigo, né? Então, eles se cuidam bem, eles malham, cuidam da saúde, da alimentação, cuidam da pele, buscam jovialidade, né? E viver muito tempo. Então a gente acaba descuidando um pouco de nós, né? Se integra muito no trabalho, enfim, com outras atribuições que acaba esquecendo da gente. Aqui não, eles priorizam muito a saúde, né? A jovialidade deles. Então eu levaria isso como exemplo para mim. Já que entrou nesse assunto, deixa eu falar só uma coisinha. Tem muitas mulheres aqui na Coreia que falam que não fica se matando muito em faxina de casa. Porque elas falam que envelhece mais rápido. Se ficar fazendo muita faxina em casa, a mão vai envelhecer mais rápido, o pulso vai ficar dolorido mais cedo, o corpo vai ficar dolorido mais cedo, então vai acabar envelhecendo muito rápido. Então aqui elas falam, a gente vai fazendo as coisas devagar em casa, como pode, porque fazer muita faxina, fazer muita coisa em casa, a gente envelhece mais rápido. Se nós somos filhas, né, do mesmo pai. Sim, somos filhas do mesmo pai. Somos em 4 irmãos. Se eu sou casada? Não, eu não sou casada. Aqui o que eu senti diferente entre Brasil e Coreia. São 2 culturas diferentes, né? Eu já estou habituado com a minha cultura. Mas bem diferente mesmo é a questão da segurança. Aqui é bem diferente. Tá? Segurança no trânsito, nos ambientes, então é bem diferente, né? Você entrar na loja, você não tem segurança atrás de você, não tem segurança na porta, os utensílios da loja, a maioria às vezes fica até exposto na calçada, as pessoas veem, não fica pegando, enfim, tá? Essa é a grande diferença, né? Eu achei algum coreano interessante. Os coreanos são interessantes, são pessoas trabalhadoras, sérias, comprometidas, né? Bem família. Eu acho, em um contexto geral, os coreanos são interessantes, sim. Né? Aí vai depois a personalidade de cada um a fundo quando conhecer. Se eu achei que demoraria tanto esses dias, passou muito rápido. Foram 3 semanas assim intensas. Todo dia tinha passeio, todo dia tem evento, todo dia tem compromisso. Passou muito rápido. Eu achei que ia demorar um pouco mais mesmo, mas foi muito rápido. Quando pensei que não, já estou aqui me preparando para viajar. Minha idade, eu tenho 47 anos. Sobre fazer compras aqui na Coreia, eu amei. Queria comprar muita coisa. Queria, né? Tem a questão também do transporte, que não dá para levar muita coisa. Então, assim, comprar coisas aqui é muito bom. Tem um preço muito bom. Aqui uma nota para a Coreia. 10, nota 10. Se na Coreia também existe a cultura do São João. Não, eles não têm essa cultura aqui, de festa junina. Se a pimenta coreana é realmente forte, e qual a coisa mais estranha que eu vi na Coreia? Sim, a pimenta coreana ela é bem forte e é gostosa, né? A coisa mais estranha foi um prato, nós fomos comer frutos do mar e comemos ostra e tinha uns moluscos junto, que a gente coloca ele na brasa, no fogo, e ele tá vivo, começa a se mexer ali. Se abrir, né? Abre a conchinha, assim, e tal. Torcer assim todo. É bem estranho. Mas é gostoso. Parece uma xereca. Sobre o que eu menos gostei na Coreia. Não consigo pensar em nenhum ponto negativo, assim. Gostei de
tudo, da comida, da cultura, da educação deles, do atendimento, da rapidez no atendimento, da praticidade de tudo. Aqui sobre a cidade que eu mais gostei. Gostei daqui de Daegu, uma cidade grande, bem evoluída, tem tudo que precisa, é bonita, né? Tem bastante arborizada e achei bem legal aqui. No máximo, em 2 anos eu tento voltar. Porque se eu conseguir paquerar muito, não consegui paquerar nem um pouco. Eu vim para ver minha família e curtir com eles. A intenção foi só essa mesmo. Qual o costume dos coreanos que eu achei mais diferente dos brasileiros? A forma deles se cumprimentarem. Ninguém beija, abraça, não. E são muito rápidos também. No máximo, um aperto de mão e só. Sobre a escola, se é pública ou é particular. E se todas são período integral. Não são todas período integral. Porém, depois da escola, as crianças vão para os cursos. Então, elas passam o resto do dia, o resto da tarde nos cursos. Mas, a partir do ensino fundamental 2, aí eles começam a ficar no período integral. Fundamental 1 é até depois do almoço. E é pública, né? Isso. Pública. Se os coreanos são bonitos pessoalmente, sim, são bonitos. Sim, eu conheci as amigas da Thalita. Conheci, fomos passear juntas, algumas, né? As que estão mais próximas aqui da casa dela. Conheci, sim, são muito legais, passeamos e elas muito legais, atenciosas comigo. Foi muito legal. Sobre a marca do meu relógio, e a pessoa ficou apaixonada pelo modelo. É um modelo da Samsung, é o Watch 6, é o 6. Se aqui respeitam a gente, né? Se sofre algum preconceito. Olha, todos os lugares que eu frequentei com a Thalita, eu fui bem recebida. Não percebi nada disso aqui, não. Pelo contrário, eles são bastante gentis, tá? E se as coisas aqui são muito caras. Não achei caro, tá? Em relação à conversão, acaba ficando um pouco, porque a moeda brasileira, ela acaba ficando um pouco desvalorizada em relação ao yuan. Mas, fora isso, não são caras. Como foi voltar a conviver com a minha irmã nesses dias? Se trouxe alguma memória especial? Sim, foi muito bom voltar a conviver com ela. Ela fazia o quê? Já tem 4 anos que você veio? 3,5. 3 anos e meio que ela saiu do Brasil e veio pra cá. E foi muito bom a gente se reencontrar e relembrar várias coisas assim. Muito bom. Ela falou 3 anos e meio que eu voltei pra cá. Pra quem não sabe, eu morei aqui na Coreia 9 anos. Depois nós fomos pro Brasil, moramos no Brasil 4 anos, que meu marido estava a trabalho, e faz 3 anos e meio que nós voltamos pra Coreia, tá? Se eu pudesse escolher um dia da viagem para reviver, qual dia seria? O dia que eu fiquei aqui com os meninos, a gente ficou de boa em casa, escutando eles tocar instrumento, brincando, e foi bem legal, porque eles têm pouco tempo, né? E o tempinho que eles tiveram comigo foi bem especial. Vamos lá, pessoal, continuando a responder aqui as perguntas de vocês no carro já do meu trajeto aqui para a viagem. Eu gostei da Coreia para morar ou só para turistar? Eu vim para turistar, mas se fosse para morar eu ficaria, tá? Voltaria, na verdade. Muito bom. Se teve algum lugar ou algo na Coreia que eu achei parecido com o Brasil? Não, gente, não achei. Nada parecido. Se eu achasse um coreano, um amor coreano, se eu casaria, moraria na Coreia? Talvez. Se tivesse esse propósito, sim. Se é a primeira vez que eu venho para a Coreia, não, é a segunda vez. Tem 14 anos que eu vim a primeira vez no casamento da Thalita, com essa segunda. Se eu consegui comer as comidinhas de boa, sim, consegui. Não tem segredo nenhum, é diferente o paladar, né, nosso, mas a comida é muito boa, então dá para comer tranquilamente. E sobre o que eu provei pela primeira vez e eu adorei, é o pão, gente. O pão daqui é muito bom, tem sabores, né? Tem pão de abóbora, de batata doce, tem um pão de leite que é maravilhoso. Então, os pãezinhos daqui são muito bons. É a primeira vez que eu provei, a outra vez eu não tinha provado alguns pães, mas adorei. Se eu tive problemas para dormir por causa do fuso horário. Não tive problemas, não. Eu cheguei bem, tranquila, eu tinha dormido bastante na viagem, descansei muito. Com o passar dos dias a gente vai se adaptando, mas sem nenhum problema.
E para mim é tranquilo, porque eu também faço trabalho de turno, então eu trabalho à noite também, né? E não tenho mais problema com o meu relógio biológico. O que faltou eu ver, que eu não vi dessa vez, foi conhecer a ilha Jeju. A Thalita fala bastante, eu já vi fotos dela lá, queria conhecer, mas não deu tempo. Vai ficar para a próxima. A pessoa quer conhecer a Coreia, pergunta se julho é uma boa época para viajar. A Thalita fala aqui que a melhor época é entre maio e junho, que é primavera, então tá mais fresquinho. Comecinho de verão. Julho já é mais quente. Muito quente. Então ela não indica, não. A não ser para quem goste mesmo do calor, né? O fogo! Pergunta se eu vou sentir saudade dos princesos da tia. Sim, muitas saudades. Ontem a gente conversou, recebi cartinha, nos abraçamos e hoje de manhã, antes deles irem para a escola também, senti sim muitas saudades. Qual a diferença de idade entre você e sua irmã? 7 anos. Sobre a terceira irmã se parecer com a gente, muito pouco. Meu pai era branco, alto, minha mãe morena, baixinha, então misturou um pouco. O pessoal tem uma perguntinha aqui sobre valores, se é muito caro vir para a Coreia. Não é uma viagem barata, tá? Vai muito da companhia aérea que você escolher, da conexão, local de conexão onde você vai fazer. Eu deixei tudo anotado para a Thalita, ela vai fazer um videozinho para vocês sobre isso, tá? Sobre se eu visitei alguma igreja evangélica aqui na Coreia, não consegui visitar. Tinha uma programação, mas a gente não conseguiu ir. No que mais nos parecemos, com exceção do físico, eu não acho que eu me pareço, meu físico com a da Thalita, é diferente. Mas em termos de personalidade, a gente é parecida, temos a personalidade bastante forte. Cada um com sua diferença, claro, mas é sobre isso. A coleguinha falou aqui se eu não quero levar máscara para vender para seguidoras. Pessoal, essas máscaras de hidratação para o rosto tem na Shopee, acho que tem na Temu também. Sobre as roupas que eu usei aqui na Coreia, são todas da Thalita. Não trouxe nada, acho que 1 a 2 peças de roupa só minha. E o restante é todo dela. Ficaram bonitas em mim, né? Também achei. Sobre o primeiro choque cultural que eu tive ao chegar aqui na Coreia. A maneira com que os coreanos se portam nos lugares e nas ruas, né? Sempre bem vestidos e cobertos, então eles se protegem bastante do sol, não fazem muita exposição deles, né? Uma época dessa de calor fica difícil, né? Mas eles usam sempre bastante roupa. Traz mais motivação quando eu estou depressiva, acontece, né? Mas o que me motiva é sempre a fé em Deus, em primeiro lugar, e saber que Ele está lá cuidando de mim, né? Foco no meu trabalho, nos meus compromissos e vai passando. Sempre focada nisso, em Deus e na minha vida. Sobre o rolê entre eu e a Rose e a Thalita, não rolou. A Rose está com alguns compromissos e não deu tempo. Elas duas têm um compromisso marcado daqui a 1 mês, então eu não vou estar mais aqui. Pessoal, eu estou a caminho do aeroporto, eu consegui responder todas as perguntas, muitas perguntas repetidas, então a resposta foi uma única, né? Teve muitas perguntas para a Thalita, então eu respondi acho que uma só, o restante fica para ela depois ver. E a pergunta, o quiz aqui era mais para mim, né? Então é isso. Adorei participar de alguma forma com a Thalita, né? No canal e conhecer vocês. Muitas pessoas que seguem a Thalita também me seguem. Não tive tempo de postar muita coisa ainda, porque nossos dias aqui foram bem corridos e muito intensos, mas com calma eu vou postar tudo, vocês vão ter a oportunidade de curtir, de olhar, de ver tudo, os lugares por onde eu passei. Vou sentir falta muito aqui do lugar, o lugar é agradável, é gostoso, é bonito, mas principalmente vou sentir falta deles, né, da minha família, dos meus sobrinhos. Sobre o meu cunhado, uma pessoa maravilhosa, a família dele também, super gentis, fizeram convite para jantar, me encheram de presentinhos. Agora há pouco ligou para me desejar boa viagem, então estou saindo daqui com uma sensação muito, muito gostosa, sabe? Para quem perguntou sobre vir para cá, que é um sonho vir para cá, eu acho que é um sonho de muita gente. Então agora eu tive a oportunidade de conhecer muito mais lugares, outras cidades diferentes, quando a Thalita morava. E assim, lutem pelo sonho de vocês, busquem,
nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível. Então lutem, busquem, trabalhem, façam as rotas de vocês e refaçam, né? E venham conhecer a Coreia, vocês vão amar, tá? Obrigada pelo carinho de todos vocês, um grande beijo. E é isso, nós estamos quase chegando na rodoviária, né? Vou ter que deixar ela aí, mas foi muito bom, né? Esses dias que a gente passou junto e logo a gente se vê de novo. E obrigada a vocês pelo carinho com a gente e até o próximo vídeo. Bye, bye. Obrigada.